Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host e o responsável pelo projeto Clube do LCA. O Clube do LCA é o podcast que conecta ciência, prática clínica e performance esportiva. Como já citei, sou o Thiago Serafim, o host e o responsável pelo projeto, e no episódio de hoje eu vou falar com vocês sobre aprendizado de máquina. E talvez isso seja um pouco estranho, mas é o famoso Machine Learning, que pode ajudar na previsão de retorno ao esporte após uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. O que é esse tal de Machine Learning, Thiago? O Machine Learning é um ramo da inteligência artificial, das IAs, que ensina computadores a aprenderem mais a partir de dados, sem serem explicativamente programados para realizar uma tarefa específica. Mais ou menos assim. Em vez de você dizer ao computador exatamente o que fazer, você vai jogando dados a esse sistema e exemplos. Ele começa a reconhecer alguns padrões e tomar decisões e prever resultados com bases nesses dados. Então, de forma bem resumida, é mais ou menos isso que é o Machine Learning. Mas, Thiago, como é que o Machine Learning pode auxiliar numa previsão de retorno do ligamento cruzado anterior? É justamente para isso que eu trouxe o artigo Machine Learning Models for Predicting Return to Sport After Anterior Cruzado Ligament Reconstruction, Physical Performance in Early Rehabilitation. Esse é um artigo publicado em 2024 na Digital Health por pesquisadores coreanos. O link para esse artigo eu vou deixar na descrição do episódio. Bom, a reconstrução da LCA é uma das cirurgias mais realizadas no ambiente esportivo. Mas a grande pergunta que muitas vezes fica é: será que esse cara vai conseguir voltar a jogar no mesmo nível? E tem uma certa variação em relação a quantos atletas retornam ao esporte e quantos atletas retornam à performance após uma reconstrução da LCA. Alguns estudos apontam cerca de 63%, outros próximo da casa de 70%, outros resultados ainda um pouco menores na casa de 55%. E esses são valores que começam a preocupar. E aí que entra a ciência dos dados. Será que a gente consegue prever em qual nível esse atleta vai conseguir esse retorno com base em dados objetivos coletados ainda no início da reabilitação? Então, como eu falei para vocês, um estudo publicado em 2024 no Digital Health investigou exatamente isso. Os pesquisadores testaram 6 algoritmos de Machine Learning usando dados de 102 pacientes que haviam feito reconstrução da LCA. Eles coletaram bases de desempenho físico aos 3 meses, como força muscular, equilíbrio e IMC, e usaram isso para prever o sucesso no retorno ao esporte aos 12 meses. Então foram feitas coletas aos 3 meses de alguns testes, e esses testes poderiam ou não prever um retorno ao esporte até os 12 meses. Então vamos aprofundar um pouco mais no método desse estudo. Como eu citei para vocês, foram 102 pacientes com uma idade média de 30 anos. 73,5% eram homens, então a maioria eram homens que foram participantes dessa pesquisa. As cirurgias de reconstrução foram feitas com técnica anatômica de feixe único, e para a inclusão desse estudo foram aceitos pacientes com idade entre 18 e 45 anos que realizaram todas as variações necessárias aos 3 e aos 12 meses pós-cirúrgico. Isso é interessante, tá? Porque quem faz pesquisa, quem trabalha com pesquisa, assim como eu também, percebe que muitas vezes alguns dados são perdidos porque os pacientes simplesmente não voltam para ser coletados os dados. Então o acompanhamento de 12 meses às vezes é muito difícil. Como exclusão, foram lesões ligamentares múltiplas, fraturas, meniscectomias totais, cirurgias prévias no joelho. Então apenas cirurgias primárias de reconstrução da LCA foram aceitas. E quais foram os testes que eles fizeram no 3º mês para considerar aí possível ou não variáveis preditoras? O estudo utilizou 8 variáveis quantitativas para alimentar os modelos de Machine Learning, obtidas através de testes ocinético, teste de equilíbrio e outras variáveis clínicas como idade e IMC. Dentro do teste isocinético foi feito o pico de torque, extensores e flexores do joelho e a potência média dos extensores e flexores do joelho também. Ambos foram feitos com exame isocinético, a diferença é em relação à velocidade angular. Para verificar o pico de torque, a força de maneira própria, é feita a uma velocidade de 60 graus por segundo. Em contrapartida, uma potência média é feita em 180 graus por segundo, uma velocidade mais rápida. Inclusive é bom a gente entender essas diferenças em relação ao exame isocinético de velocidade, para a gente às vezes ver algo e não encarar aquilo como uma verdade absoluta. Outro dia no consultório, o pai de um paciente de reconstrução do LCA estava falando da força do Hooke, né?
E obviamente o atleta Hulk, ele é um cara muito forte. Mas em alguma pré-temporada, eu acho que do ano passado, 2024, o Atlético Mineiro divulgou um vídeo onde alguns atletas faziam o teste isocinético, uma velocidade um pouco mais baixa, e o Hulk uma velocidade mais alta. E a impressão que passava para quem assistia aquele teste é que os outros atletas não conseguiam fazer o teste mais rápido porque não eram tão fortes quanto o Hulk. Na verdade, eles só estavam fazendo um teste de uma programação de velocidade diferente. Eles estavam em uma programação de 60 graus por segundo, e a máquina que controla a velocidade, e o Hulk estava numa velocidade mais alta, talvez 180, talvez uma velocidade um pouco mais alta de avaliação. Então, entender essas velocidades é entender que um teste serve para uma coisa e outro teste para outra. Como teste de equilíbrio, utilizaram o Y-Balance Test e o Bidex Balance System, BBS, que é o índice geral de estabilidade postural. As outras variáveis que eu já citei, idade e índice de massa corporal. Para modelagem de Machine Learning, utilizaram 6 algoritmos que foram testados, e a avaliação ao 12º mês, os desfechos foram binarizados. Vamos chamar de desfechos binários. E hoje em dia, esse termo já é mais comum, né? Mas o que é algo binário? É uma coisa ou outra. Então, eles definiram em sucesso ou insucesso. Como assim? Conseguiram ou não atingir o resultado clínico para retornar ao esporte. De teste de salto unipodal, Hope Test, salto vertical unipodal, Jump Test unilateral e escala de atividade de Tegner maior do que 6. A escala de atividade de Tegner é uma escala que, quanto maior. Quanto à taxa de sucesso ao 12º mês, o que eles encontraram? O Hope Test, 44,1%, o Jump Test, 73,7% e a escala de Tegner, 52,9%. Que já vai uma atenção que, a gente botar aqui, vai dar uma média de 50% dos indivíduos atingindo os valores de retorno ao esporte. Aos 12 meses, eu particularmente considero essa média baixa. Para o estudo, talvez seja interessante para poder classificar os indivíduos em retornantes ou não retornantes de maneira mais igualitária. E quais foram os principais preditores e os desfechos encontrados? Então aqui, o que eles fizeram? Pegaram os resultados dos testes feitos ao 3º mês e pegaram os resultados dos indivíduos que retornaram ao 12º mês. E perceberam, a partir dos algoritmos, quais eram os testes no 3º mês que, quando melhores, resultados melhores, favoreciam esses indivíduos a retornar ao esporte. Então, como eu citei, os desfechos, os testes feitos no 12º mês foram o Hope Test, o Jump Test e a escala de Tegner, ok? Então, a partir disso, eu vou falar quais foram os preditores de cada um deles. Para o salto unipodal, para o Hope Test, os principais preditores foram Y-Balance Test, o IMC, o torque isocinético a 60 graus de extensor e também o extensor a 180 graus. Então, a gente vê bastante aqui a força de quadríceps. Para o salto vertical, a idade foi um fator interessante, o IMC e o equilíbrio, pelos dois testes, o BBS e o Y-Balance Test. E o score de Tegner teve como principais preditores a idade, a avaliação isocinética de flexores a 180 graus, o Y-Balance Test e a avaliação de isocinético em 60 graus de extensores. A gente vê que vários resultados se cruzam, vários preditores se cruzam. Então, os principais fatores mais relevantes foram força de quadríceps, tanto na questão do torque a 60 graus, quanto na potência a 180 graus por segundo, o equilíbrio dinâmico, o equilíbrio postural, o IMC e a idade. A idade é um fator não modificável, mas foi um fator influente. Como conclusão desse estudo, o que a gente tem? Aos 3 meses, após a reconstrução do LCA, já é possível usar dados objetivos de desempenho físico para prever, com uma boa precisão, quem terá sucesso no retorno ao esporte aos 12 meses. Essas evidências reforçam a importância de uma reabilitação baseada em avaliações funcionais padronizadas e dados mensuráveis logo nas primeiras fases. Não dá para a gente ficar só no olho, não dá para ficar só na avaliação subjetiva. É claro que no contexto clínico é muito difícil a gente fazer avaliações isocinéticas no 3º mês, mas dá para fazer a avaliação de força de outra forma. Bom, Thiago, qual que é a aplicação prática disso no contexto da reabilitação? Na prática clínica, o que isso muda para a gente? Bom, ela reforça a importância de avaliações padronizadas em alguns períodos da reabilitação, que vão muito além daquela questão de tá sem dor, tá sem edema, acho que tá com uma boa ativação de quadríceps. Não, gente, a gente precisa evoluir na questão de avaliação durante o tratamento. Esses dados, eles podem ajudar a identificar quem precisa de uma intervenção, às vezes, um pouco mais agressiva. Não vou usar o termo mais agressiva, mas mais intensa. Identificar quem está no caminho certo,
e até mesmo servir como uma certa referência para a tomada de decisão em uma equipe multidisciplinar. É claro que esse estudo ele tem algumas limitações. A amostra, por exemplo, ela é pequena e vem de um único centro, que não dá para a gente transferir para todas as populações. Além disso, algo que eu senti falta foi de variáveis psicológicas, a utilização de questionários, que pode ser muito mais fácil no contexto clínico também para a gente prever. Apesar disso, esse estudo ele é um passo importante rumo à personalização da reabilitação com base em dados objetivos. Galera, o Machine Learning ele não vem para substituir a nossa experiência clínica, mas ele vem para potencializar. É uma ferramenta que a gente precisa utilizar a nosso favor. Se você é da área, pensa comigo. Você está usando dados funcionais objetivos para guiar suas decisões na reconstrução do LCA? Você avalia força, equilíbrio, mobilidade de maneira sistematizada? Eu tenho com os meus pacientes um padrão de avaliação em determinados períodos. É importantíssimo para que a gente tenha uma personalização desse tratamento. Bom, galera, esse foi mais um podcast Clube do LCA. Se você curtiu, compartilhe com seus colegas. Esse foi um programa muito mais voltado para profissionais da área. Não esqueça de seguir o podcast na sua plataforma de áudio favorita e de seguir o Instagram, @Clube do LCA. Por lá tem muito conteúdo bacana sobre reabilitação do ligamento cruzado anterior. Em breve vou abrir mais uma turma de mentoria e para quem está ouvindo e é paciente ou atleta que está passando por uma reconstrução do LCA, nesse mês de maio vou abrir algumas vagas para consultoria em reabilitação, o Clube Reab. Se você tem interesse, mande uma mensagem no direct do Instagram com a palavra reabilitação. A nossa equipe vai cuidar de tudo. Nos vemos no próximo episódio, nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.